Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre o pecado, sobre a ira. A ira, irai-vos, mas não pequei. Não é pecado de irá, mas para que isso não nos deixa, não nos faz pecar, né? Então, mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, vem diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar em espírito, não em carne, e que essa palavra possa tocar nos corações, moldar os corações, dando-nos um caráter segundo a Cristo, Senhor, e que muitas almas possam ser alcançadas somente para glorificar o teu nome, Senhor, e que possa abrir os olhos espirituais e também o entendimento, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Efésios capítulo 4, de 26 a 27, embora tenha outras partes também depois que eu vou ler para concluir. Mas pronto, se vocês quiserem ler o capítulo todo, como o tema é sobre irai-vos e não pequeis, então eu vou, pronto, vamos concentrar no verso que eu tenho que falar. Então diz assim em Efésios 4, 26: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, o que é que, pronto, é pequeno. Então, o que é que isso quer dizer? Que às vezes, quando nós iramos, pode nos levar a pecar. Às vezes, quando estamos irados, nós podemos querer vingar ou falar palavras que magoam, ou palavras para ofender o irmão por vingança, ou fazer alguma coisa para prejudicar o irmão ou alguém que nos magoou. Então, por que Deus por que a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis? Podemos irar, porque, pronto, somos humanos, né? Se a gente vê uma injustiça, alguma coisa que não foi, que é errado, claro que nós vamos ficar decepcionados, desapontados, irados, né? Podemos irar, mas a gente tem que prestar atenção se essa ira vai nos fazer guardar ressentimento, ou se vai fazer com que a gente se vai nos levar a vingar-se dessa pessoa, porque essa pessoa me cometeu um grande erro comigo, foi injusta comigo, ela tem que pagar por isso. Então aí nós já estamos a dar o lugar ao pecado. Queremos nos vingar, estamos com aquela vontade de fazer vingança, porque infelizmente é o que acontece, o mundo é assim, infelizmente, né? Se as pessoas não. Pronto, nós já sabemos que nós já nascemos com a maldade, né? Porque já com aquela maldade já desde mesmo da barriga da nossa mãe, né? Mas nós temos que, pronto, quando nós conhecemos a palavra de Deus, estamos no caminho do Senhor, nós temos que ter domínio sobre isso, né? Claro. E pedir a Deus para nos ajudar a nós não pecarmos quando estamos irados. Então, é isso. Nós temos que ver se isso vai nos levar a pecar. Porque por isso é que Deus diz, não deis, a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Em 26 que diz assim, 27, não deis lugar ao diabo. Então nós temos que ver. Vamos aceitar essa ira? Vamos aceitar com que essa ira nos dê a ideia de fazer vingança ou de guardar ressentimento ou mágoa? O que é que a gente vai fazer? Porque se nós não guardamos mágoa e ressentimento, vai fazer mesmo, vamos ficar mal, porque não perdoamos, estamos com mágoa, então vai prejudicar a nós mesmos, vai trazer enfermidades, porque a raiva e o ódio, o ressentimento traz doença, podemos ficar doentes, tem consequências drásticas para nós. Mas quando nós perdoamos, não ficamos mais irados. Eu sei que não é fácil, quando nós perdoamos, a gente está a libertar, pronto, nós ficamos livres daquele peso. Então, é isso, por isso que Deus diz que irei-vos, mas não para não pecamos. Então, não é pecado a gente sentirmos irado, mas o que se a gente aceitar que essa ira nos faz ter pensamentos negativos, desejar mal para a pessoa, então nós já estamos a dar lugar ao pecado. Então, por isso que por exemplo, em verso 30 diz assim, que é Efésios 4:30, como eu disse que eu vou ler outra parte depois, que diz assim, não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estás selados para o dia da redenção. Toda amargura, a ira, cólera, gritaria e blasfémia e toda malícia seja tirada entre vós. Nós, como filhos de Deus, nós não devemos ter isso, não devemos fazer isso porque nós vamos entristecer o Espírito Santo com a nossa amargura, com ira, com gritaria, com blasfémia e toda malícia, tem que ser tirada dentro de nós. Não podemos ter esse sentimento. Devemos sempre vigiar, por isso é que nós temos que vigiar, porque eu sei que vem coisas mesmo, vai haver situações que é para nós ficarmos irados, que é para nós ficarmos decepcionados, ou mesmo com a injustiça. Porque é que essa pessoa está assim, conseguiu, ela errou, mentiu para mim no calunião, e a gente vai querer fazer vingança, mas não está, então não está certo. Nós devemos entregar na mão de Deus e orar para que essa ira não venha contaminar o nosso coração,
porque por isso é que Deus diz, por isso que na palavra de Deus diz que sobretudo guardai o vosso coração, porque dele procede a vida. Então nós temos que guardar o nosso coração, não endurecer, porque às vezes com tanta justiça ou calúnias ou coisas que fizeram contra nós, eu estou a dar um exemplo, né? A gente ficamos com o coração amargurado, com mágoa, com ressentimento, mas a gente pensa que estando assim estamos a fazer bem aquela pessoa. Não, é nós mesmo que nós estamos a fazer mal, porque estamos presos, estamos a abrir brechas para o inimigo entrar. E a mágoa é a coisa que nos faz ficar longe de Deus. Então nós temos que ver o que é que a gente deve fazer. Deve perdoar a pessoa, orar por ela, reconciliar, não guardar mágoa, porque a palavra também de Deus diz, que diz assim, deixa eu ver quando é que eu li também, que diz assim, antes de seres uns para com, é o último, desculpa, antes de seres uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. É como eu disse, devemos perdoar, sermos misericordiosos, perdoar mesmo aqueles nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, não desejar mal, porque eles não são os nossos verdadeiros inimigos. Os nossos verdadeiros inimigos são os para deixar as mãos nos lugares celestiais. Então, nós devemos perdoar, assim como Deus também nos perdoa, ao ponto de ter enviado o seu único Filho Jesus por amor de nós. Assim também como Jesus nos perdoou, Deus nós também devemos perdoar. E não guardar mágoa. Eu sei que não é fácil, mas nós devemos guardar mágoa. Não, temos que libertar, sermos livres desses sentimentos que não edifica, que não edifica nem um pouco. Então nós temos que vigiar sobre isso. Não podemos sentirmos irados, mas não deixar com que essa ira nos contamine, né? Nos põe longe da presença de Deus, nem mesmo quando a gente está a orar, né? Quando nós estamos a fazer uma oração, nosso coração tem que estar limpo, sem mágoa, porque uma oração com uma pessoa com mágoa, eu não acredito que Deus possa ouvir. Está a orar com mágoa, com o coração dobrado, com mágoa, essa oração acho que não é ouvida. Então, Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Então, nós não devemos ficar com mágoas, devemos perdoar o próximo e orar, desejar bem para a pessoa, porque Deus diz também, na palavra de Deus eu vou ler aqui mais uma vez que diz assim, não se ponha, como diz, irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não espera, perdoa logo, tenta reconciliar. Não deixa que esse sentimento negativo venha influenciar o nosso pensamento, de maquinar o mal contra o próximo ou desejar mal. Não. Nós devemos reconciliar rápido, perdoar rápido e não ficar com muito tempo com essa mágoa, porque também vamos prejudicar a nós. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Claro, se nós somos seres humanos, claro que vamos ficar nas situações que a gente vê alguma injustiça, claro que nós vamos ficar irados, ou alguma calúnia, alguma coisa que fizeram, claro que nós vamos ficar irados, mas a gente tem que ver, temos a escolha, vou deixar com que essa ira vai me levar a pecar, fazer pecar, ou vou ter que ter controle, ou vou ter que perdoar rápido, ou orar para Deus me ajudar, né? Porque nós não somos perfeitos, né? O que é que a gente vai fazer? Vai deixar com que isso vai se prolongar mais, essa ira, que vai levar ao pecado? Então, nós temos em mente que nós devemos sim ficarmos, claro, vai haver situações que a gente vai ficar irados, indignados, mas nós temos que não deixar com que isso vai contaminar e nos levar a pecar, não deixar que isso contamine o nosso coração, não deixar com que a gente opta por vingança, ou desejar o mal, ou difamar o irmão, porque estamos com raiva. Então é isso, nós temos que ver. É uma chamada de atenção não só para vocês, como também para mim, claro. Porque é o que eu tenho estado a ouvir. Irei-vos muito, tenho ouvido muito essa palavra. Irei-vos, mas não pequei. Então, é uma chamada de atenção tanto para mim como para vocês, que nós temos que vigiar. É isso. Não dar lugar ao diabo. Então, essa palavra que eu deixo aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha falado aos vossos corações. É Efésios capítulo 4. Vocês podem ler o capítulo 4 todo. Eu vou postar também no YouTube. Pronto, eu não li todo, mas pronto, o tema é sobre irai-vos e não pequeis, então eu li a parte que eu achei que é importante. Então, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, mas devemos ser misericordiosos, benignos e deixar toda a amargura, blasfémia, tudo aquilo que é mal, gritaria, tudo aquilo que é mal. É isso, fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe.